tarde a todos. Boa tarde. Então, agradecer o convite da Tânia. Eu sou a Roberta. Já frequento a casa há bastante tempo aqui. Gosto muito daqui. E eu sou terapeuta também. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o bioalinhamento, né? E aí, às vezes, quando a Tânia me convidou para falar um pouco, que também é uma das técnicas que eu uso no meu trabalho, o que isso, né? Dentro de uma casa espírita, de uma palestra, né? Qual que é a ligação? Então, eu acredito muito forte naquelas palavras, né? Quando o nosso Mestre Jesus dizia: vigiai e orai, né? Então, vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Porque a gente não é só esse corpo, também não é só um espírito, não é uma mente separada de um corpo, né? Eu acredito que a gente é um conjunto, né? E isso já vem de muito tempo. Então, assim, durante muito tempo, o homem era visto como um todo, como um ser integral, né? A gente tem até aqui no painel, os chakras, tem aquela também a foto dos corpos sutis, né? Então, essa parte que a gente consegue ver e se comunicar e perceber mais claramente, é só uma parte nossa, né? Mas isso vai se desdobrando, é como se a gente fosse ampliando e fosse ficando cada vez mais sutil, como se fosse uma sombra dentro de outra sombra, né? Uma luz de dentro que reverbera fora. Essa luz está mais longe, outras está mais pertinho, mas todos têm essa luz, né? E então, a gente é um todo. E aí, do mesmo jeito, que a gente, para ter uma casa, né? Nem ter esse prédio aqui, ele não surgiu do nada assim, puf, apareceu, né? Provavelmente teve alguém que teve a ideia, comprou esse terreno, depois imaginou como é que queria essa casa, depois a casa foi desenhada, depois foi contratado as pessoas para trabalhar, foi levantando tijolo por tijolo, até que surgiu essa estrutura física que é essa casa que a gente, né, tem aqui no Sublime Peregrino. Então, o que é o bioalinhamento? O bioalinhamento, assim, no geral, se fosse fazer uma definição bem simples, é um olhar diferente sobre as enfermidades. A gente olha além dos sintomas, né? Então, voltando àquela questão que tudo é importante, que a gente é um conjunto de coisas, né? Na medicina tradicional, o que vai ser tratado? O sintoma, né? Que os médicos vão prestar um grande serviço para todos nós, né? Porque estou com alguma coisa, está doendo, eu quebrei a perna, sei lá, qualquer coisa, né? Então a gente precisa desse recurso no nosso corpo físico, né? Que às vezes é o remédio, às vezes é a cirurgia, Mas às vezes o que acontece? Eu tomo um remédio e fico bom. Daqui um pouco, estou lá de novo. Aí às vezes assim, porque é autoimune a doença. Porque é crônico. Porque, né? Mas da onde que veio? Da onde que veio isso? Então, do mesmo jeito que a casa ela não surge de um dia para o outro e se materializa, pela visão do bioalinhamento, a gente também entende que uma enfermidade, seja ela leve, seja ela mais séria, ela não se materializa de um dia para o outro. E também não é assim, eu vou escolher você foi premiado para ter uma tendinite. Você foi premiado para ter uma doença autoimune e assim por diante, né? Não cai, puf, na nossa cabeça. A gente acredita que, do mesmo jeito que uma casa existe um projeto, existe alguma coisa mais sutil que vem materializando aos poucos. Uma enfermidade, um sintoma, alguma coisa assim, né? Como é que é feita essa materialização, né?
Aí a gente vai lá nas palavras do Mestre Jesus de novo. Vigiai e orai. Às vezes a gente ora bastante, às vezes até mais fácil, né? Eu faço uma oração, eu peço, eu tenho a fé, e isso é perfeito. Mas às vezes a gente não vigia muito o nosso pensamento, né? Aquela coisa que, eu fiquei atrasado, aí no trânsito um carro me fechou, eu já xinguei o motorista, aí eu já cheguei nervoso no trabalho, aí o outro colega não me deu bom dia, falou atravessado, e aí vai virando uma bola de neve, né? Então, e a gente acha que isso está tudo fora, né? Não tem nada a ver comigo ali, são coisas que aconteceram porque o meu dia não foi bom. Mas, partindo do princípio que a gente é como se fosse uma antena de rádio, né? E um rádio é bem fácil a gente saber o que acontece com o rádio. Eu ligo naquela estação, eu vou escutar a música que está tocando naquela estação. Se eu quiser escutar outra música, eu tenho que virar o meu botãozinho, né? Na nossa vida é a mesma coisa. Né? Então, se a música que está tocando na minha vida eu não estou gostando muito, né? Para onde que eu estou dirigindo o meu botão do rádio? Né? Porque cada vez que eu fico nervoso, que eu fico irritado, por mais que lá dentro, tudo bem, eu acho que eu tinha razão, eu estava no direito né? E cada um tem a sua percepção, mas o que isso vai vibrar para mim? Que é igual uma bola quando eu jogo na parede, né? Se eu jogo a bola devagarzinho, ela vai voltar devagarzinho para mim. Mas se eu jogar com força, se eu não me cuidar, ela bate em mim de volta, né? E com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, às vezes é a mesma coisa. Só que como está num plano mais sutil, a gente às vezes não se dá conta. E aí daqui um pouco, assim, é uma bobagem, mas daqui um pouco, se eu tenho esse hábito todo dia, né? O que isso vai me trazer lá na frente? E aí, então, dentro dessa visão do que é o avioneamento, então, assim, então é uma nova visão sobre a enfermidade. Para trazer, o que ele traz com isso, né? Não é trazer nada de, eu ficar me martirizando com chicotinho, então eu pensei tal coisa, estou doente porque é minha culpa, não é nada disso. É simplesmente a gente olhar e dizer, o que isso que eu tenho tem a ver com o que eu estou vivendo? Aonde que eu preciso levar mais a minha atenção? O que eu preciso perceber que eu não estou percebendo? Então, em vez de a gente olhar uma enfermidade, uma doença como inimigo, a gente começa a ver como um companheiro. É alguém que veio te dar um toque ali, né? Olha, tal coisa não está muito legal, né? E aí a gente vai, dependendo do sinal que o corpo nos dá, a gente vai tendo algumas pistas. Então, o objetivo hoje aqui, e assim, eu vou deixar bem livre, se alguém, não é ser nada cansativo, nem muito técnico, eu preparei algumas coisas bem simples e que depois vocês também podem aplicar na vida de vocês, porque eu acho que não adianta nada a gente ficar só falando e aumentando o assinal, é igual uma biblioteca cheia de livros que a gente não lê, né? Então, assim, eu gosto muito de colocar em prática as coisas que eu aprendo, né? E quando eu passo alguma coisa também, né, eu também gosto de trazer algumas coisas que sejam simples para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Então a ideia é essa. Se em algum momento vocês quiserem fazer pergunta, fica bem à vontade, é bem livre aqui, a gente está, né, em amigos. Então vamos lá, eu só vou contextualizar um pouquinho. Então, o que acontece, né? Então, como eu já falei, então a gente olha para o todo, né? Então, assim, a pessoa está com uma gripe. Eu não vou dizer, pegou frio, tem todo esse conjunto, né? De novo, como eu disse, a gente não é uma coisa isolada. Então, tem a questão física, da mesma jeito. Comi uma coisa e me fez mal. Tenho alergia a tomate, tenho alergia a tal coisa, né? Um pouco é daquilo que você comeu, mas a gente vai ver que na maioria das vezes não é só aquilo, né? Então, assim, sempre é um conjunto de coisas. Então, só voltando um pouquinho, antes do século XVII, né, existia a visão do homem integral. Inclusive, os
físicos, o próprio Descartes, antes dele ainda, percebiam essa questão como um todo, né? Da questão espiritual com a questão material, questão do bem-estar. Então, era um homem que chamava o homem inteiro, né? Tinha muita questão, muita coisa não dava para medir, nem para provar. Então, era a questão dos deuses, né? Os próprios fenômenos naturais eram olhados com aquele olhar místico, mas com essa coisa do integral, de integrar corpo e espírito. A partir do século XVII, com Isaac Newton, o próprio Descartes, o que aconteceu? Começou a surgir o materialismo científico. Então, foi separado. Como é que foi feita essa separação? Tudo que eu conseguisse comprovar experimentalmente era área da ciência. Tudo que eu não conseguisse comprovar empiricamente, quer dizer, através dos testes, e que eu conseguisse medir, que eu conseguisse pegar, passou a ser domínio do clero, né? Na época tinha a questão da nobreza do clero e pela própria questão do poder, não vamos se aprofundar que isso ainda está na palestra, mas enfim, houve essa separação. Então, é como se fosse um acordo. Então, assim, o que vocês explicam fica para a ciência. O que não conseguir para explicar, vira religião. E aí houve essa separação. Só que nessa separação, ao longo dos anos, foi ficando cada vez mais evidente. E aí começaram a ter as escolas, né? Então, quando eu não conseguia, e o próprio Kardec, né? Se a gente pegar, até tem já o filme na internet, ele era um professor, né? E fazia parte da comunidade científica, né? E ele, quanto tempo que ele estudou, né? Para decodificar, para trazer o livro dos espíritos, né? Mas houve ali um desconforto, vamos dizer assim, na comunidade científica, né? Porque né, a gente não consegue, quer dizer, não consegue ver espíritos, né? Aqui eu estou vendo vários, né? Eu inclusive, assim, mas os desencarnados, nem todos a gente consegue perceber, como outros fenômenos. Mas eu digo o ar, né? Ninguém está vendo, eu acho que não, né? Eu não consigo ver o ar. Mas a gente respira, a gente sente que ele está aqui, né? Mas se eu botar assim, eu tenho. Se eu disser que eu estou com a mão cheia de ar, eu estou com a mão cheia de ar, né? Então, não é porque eu não consigo experimentar de uma forma mais sólida que não existe. Existe, né? Está aí, a gente não consegue pegar. Então, foi tendo essa visão do homem fragmentado. Então, assim, o que aparece no meu corpo é domínio do material. O resto é espiritual, está separado. Não tem nada a ver o que eu penso com o que eu sinto no físico, por exemplo. Depois, a partir do século XX, né, porque o que acontece? Aí vão acontecendo coisas. E, por exemplo, por que determinados pacientes submetidos ao mesmo tratamento, no mesmo hospital, com os mesmos médicos, uns recuperam de uma forma, outros demoram mais, outros às vezes nem recuperam. Então, começou a trazer de novo essa atenção, né? Assim, o que tem a diferença, né? E aí, através também, de novo, de observações, né? Normalmente as pessoas que se recuperavam mais, elas tinham mais fé, ou elas tinham atitudes mais positivas, né? Então, começou a se perceber, bom, tem alguma coisa mais sutil, mas que também interfere. E aí, a partir do século XX, né, a gente tem o Fritjof Capra, o Amit Goswami, que é físico quântico, que começou de novo a trazer para a ciência, né, à luz da ciência, certos fenômenos que antes a gente parecia que não tinha explicação, né? E começou a perceber que, ok, tem outras coisas que fazem parte além desse nosso envoltório físico e que tem ação direta e consequências na nossa vida, né? Então é uma ação mais sutil, mas que vem concretizar. E
E aí volta a visão do homem integral, né? Então agora a gente tem uma série de terapias holísticas. Antes isso era muito mal visto, né? Eu mesma assim, levei anos para a minha primeira formação acadêmica, só a título de curiosidade, é toda na área de exatas, porque eu já pesquisava como autodidata essa parte, mas eu sempre encontrava resistência e não achava aplicação prática, assim, tipo, não existia formação, não existia nada, justamente por causa disso, assim, não pode medir, como é que vai fazer, né? E aí, dentro do bioalinhamento, então, é uma técnica que é usada trazendo essa luz, né? Então, assim, o que eu estou sentindo? Como é que eu estou e como é que isso vai reverberar no meu corpo? E é uma técnica relativamente nova, tá? Vamos dizer assim, que organizou a técnica do bioalinhamento são 2 brasileiros, fisioterapeutas há mais de 20 anos. Mas eles foram trazendo vários elementos, né? Então, assim, algumas bases que inspiram e que montam essa técnica. A antroposofia, né? Com os setênios. Os setênios são as fases que a gente passa de 7 em 7 anos, né? Então, tem uma visão dentro da antroposofia que vê, né? Até diz, né? Casamento, tem a crise dos 7 anos, né? Mas assim, ao longo da nossa vida, né? A cada 7 anos, depois eu tenho um quadrinho ali, vou aprofundar um pouquinho, mas é como se fossem marcos importantes, né? E às vezes algo que aconteça de mais impactante nesse período pode trazer para o meu corpo físico alguma consequência. Então os setênios a gente estuda a etologia animal, que é baseada no comportamento e nos recursos instintivos, né? Então, assim, a gente observa os animais na natureza, nós próprios, né? E é aquela reação do piloto automático, sabe aquela coisa assim que você só reage? Aí quando vê, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu levantei a mão? Por que eu fiquei vermelho? Por que eu levantei a minha voz? É o nosso piloto automático, é o mecanismo que a gente tem pela própria sobrevivência. A gente traz isso ainda, embora que hoje a gente está numa sociedade que a gente tem o conforto, que a gente tem o recurso, a gente traz isso ainda muito arraigado, né? Aquela questão da sobrevivência do primitivo. Então, também a gente estuda um pouco disso. A nova medicina germânica, que estuda o comportamento dos tecidos dos embrionários. A nova medicina germânica também é um olhar que traz essa questão do que causou, né? Então, qual que foi o trauma ou acontecimento que pode ter desencadeado aquela doença, né? E aí ele vai estudar cada tecido, cada parte, cada órgão do nosso corpo que ele vai responder de uma determinada forma. A psicologia transpessoal, aí já a gente traz esse olhar no sentido já de auxiliar, né? Que são aqueles conteúdos mais internos. O que está lá escondido? O que é aquelas coisas que a gente sentia lá quando era criança que a gente não quer nem lembrar, né? O que aconteceu que ficou que ficou guardado lá, que eu escondo até de mim mesmo, que às vezes eu já nem me lembro, né? Então a gente, às vezes, isso pode vir de gerações em gerações, se arrastando, né? Então a gente também traz um olhar para isso. E a física quântica para desmistificar os ambientes, os eventos dentro do ambiente terapêutico, né? Então, assim, a física quântica, o quantum, segundo Max Planck, é uma medida, é uma unidade, né? Que é uma unidade bem pequena, né? Mas, na verdade, o que é um quantum? É uma informação de qualquer coisa, né? E aí, a partir da forma que a gente percebe, isso ele tem um desdobramento no externo, né? Mas o quântica, o quantum é a informação. Tranquilo até aqui, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Certo? Então, aqui é um quadrinho, não sei se dá para ver bem daí,
dos setênios, aqui de ladinho assim, então. Mas assim, resumindo, mais ou menos essas fases como é que seriam? Dos 0 aos 7 anos, a visão do mundo é que o mundo é bom. Então, por exemplo, se a gente tem uma criança que num contexto ela não experimente o mundo como sendo bom, provavelmente ela vai se tornar aquele adulto que acha que está todo mundo contra ela, só vai ver a parte negativa, que tem muita violência, que tem medo, que as pessoas, ela vai estar sempre desconfiada de alguma forma. Por quê? Porque ela experienciou dentro desse período onde a visão, se está tudo correndo, né, assim, mais para bem do que para mal, porque a gente nunca é de 100%, né, sempre é um conjunto de coisas. Se ela experiencia algum trauma vivido nessa fase, ela vai refletir como não sendo bom. Ela vai ter uma distorção da visão de mundo, que outra criança, dentro de uma família amorosa e tal, talvez não tenha. Depois dos 7 aos 14, a visão é que o mundo é belo. Né? Então, assim, normalmente é aquela fase que as crianças começam, que gostam dos desenhos animados, de princesa, de castelo, da fantasia, né? E é legal estimular isso, principalmente durante essa fase da criança, né? Para ela justamente perceber a beleza das coisas do mundo. E aí, de novo, se ela tem experiencia alguma coisa no sentido de enfeiar, vamos dizer, esse mundo, né? Provavelmente vai cristalizar uma visão também mais pessimista, né? Ela não vai conseguir perceber com tanta facilidade a beleza, por exemplo, da natureza, ou de uma situação, ou de uma pessoa. Vai sempre ter aquele viés para o negativo. Depois dos 14 aos 21, o mundo é verdadeiro. Então, de novo, se ela se deparar com uma situação onde houve muita mentira, lida com mentira, né? Ela também vai trazer essa visão de que as pessoas não são verdadeiras, ou ela mesma às vezes. Né? E isso também pode ter desdobramentos para frente. Claro que aqui eu estou trazendo uma visão bem simplista, tá, gente? Assim, é só para ter um contato, né? Depois, isso vai se espelhando ao longo dos anos. Então, é como se fosse rebatendo. Mas o que mais a gente tem legal aqui? Dos 21 até os 28, mais ou menos, é o que a gente chama da crise dos talentos. Né? Aquela coisa, o que eu vou ser, qual vai ser a minha profissão, o que eu vou trabalhar e tal. Depois dos 28 até os 35, a gente é a questão de consolidar. Então, assim, qual o valor que eu tenho para o mundo? O que eu estou agregando no mundo? O que eu estou trazendo? Né? E dos 35 aos 42, continua essa ideia ainda da questão que eles dizem, né? Que dos 21 até os 42 é o período aqui eles usam luta, eu não gosto muito desse termo, eu particularmente, né? Mas é assim, é o período, vamos dizer assim, do empenho, do trabalho, daquela coisa de você se colocar e produzir, né? De produzir para entregar algo para você, para o mundo, né? Então, mas é aquela coisa assim que você quer se consolidar aqui, no mundo material, né? Ter dinheiro, fazer a carreira, construir uma carreira. E aí, dos 42 em diante, e aí vai ad infinito, né? E a gente, graças a Deus, com a qualidade de vida cada vez esse período fica mais extenso, né? A pessoa ela começa a ter, por exemplo, se ela tem um trabalho, às vezes é aquela crise que ela está no trabalho, às vezes ela está bem financeiramente, ela está... É aquilo que a gente olha de fora e diz, meu Deus, a pessoa tem tudo. E aí, às vezes, bate uma depressão, às vezes ela não sabe mais o que ela quer, às vezes ela fica meio perdida, né? Por que isso? Porque começa a mudar
a percepção de valor. Então, se ela trabalha num local que ela ganha dinheiro, mas que ela não se sente realizada, ou se ela não sente que ela está contribuindo de alguma forma para o mundo, para a comunidade, começa a dar aquele vazio. E aí, de novo, por isso que diz, né, é a crise existencial, né? Tipo assim, mas o que eu vim fazer? O que é o meu propósito? Né? E às vezes o propósito pode estar intimamente ligado com o trabalho ou pode não ter nada a ver com o trabalho do pessoal. Né? E aí, então também traz um olhar. Né? O que os setênios dentro do bioalinhamento é importante? Que quando existe um desequilíbrio nessas fases, ou, de novo, vão ter pessoas que vão se sentir mais forte, outras que vão passar por isso e não vão nem dar bola, né? Às vezes pode concorrer para algum desequilíbrio físico. Né? Então a gente olha, por isso que a gente diz que é o olhar integral, a gente vai buscando cada aspecto, né? O que está acontecendo na vida, né? Não é aquela coisa assim, eu estou com gripe, estou com sinusite por causa do ar-condicionado do trabalho. Né? Aí eu pergunto, todo mundo ficou com gripe, com sinusite? Estavam todos no mesmo ambiente? Por que um ou outro fica? Então pode concorrer? Pode, mas provavelmente não é só isso. A percepção de cada um tem. E aí vem, né? Quando a enfermidade está instalada, a gente diz que o sentido da enfermidade é trazer uma vantagem biológica. E aí pode parecer estranho, né? Que uma doença seja uma vantagem. Mas é a vantagem biológica. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que o objetivo é a luta e a fuga, ou a pessoa está na sobrevivência, né? Assim, para o nosso corpo, para o nosso cérebro mais primitivo, não interessa se eu estou bem ou se estou mal. Qual que é a leitura que ele faz? Cheguei até hoje, estou vivo. Então, do jeito que eu estou vivendo, está ótimo, não preciso mudar nada. Por isso que às vezes a gente tem tanta resistência à mudança. Né? Não é uma coisa consciente. Às vezes até eu quero mudar. Né? Aquela história, às vezes eu sei que eu preciso me alimentar melhor, às vezes eu sei que eu preciso fazer um exercício físico, dar uma caminhada e tal, mas eu sei que eu preciso, mas eu nunca vou. Né? Por que é tão difícil a gente dar esse passo, fazer isso? Porque o nosso corpo, a leitura que o nosso cérebro mais primitivo faz funcionou desse jeito até aqui, tá viva. Então não interessa que qualidade que eu estou viva, interessa, tá viva, tá valendo. Vai mudar, acendia como acendesse uma luzinha vermelha. Então aí a gente tem que começar a trazer para a nossa consciência, eu vou entrar isso mais para frente, para a gente começar a perceber e começar a sair desse piloto automático, dizendo assim, não, é seguro mudar. Estou fazendo isso por mim, mas até o corpo entender isso, e quando eu estou muito no piloto automático, fazendo coisas que não estão me favorecendo, aparece alguma doença. Então a doença não é para me deixar para baixo. A doença é para me fazer olhar por que ela está aparecendo. Lembra do projeto da casa, ela não veio de um dia para o outro. Por mais que às vezes a gente perceba assim, de repente. Mas como é que estavam os meus pensamentos? Como é que estavam as minhas atitudes até esse ponto? Como é que está a minha vida hoje? Está tudo bem? Tem alguma coisa que eu não estou olhando, né? Então, a vantagem biológica da doença, dentro dessa nossa visão, é o quê? É te dar a sobrevida. Sobrevida no sentido de, agora ele ficou doente, se ele não tinha tempo para se cuidar, agora vai ter que cuidar. Agora vai ter que ir no médico, agora vai ter que melhorar, mudar algumas coisas, né? Porque aí quando dói, quando sai sangue, a gente corre para buscar ajuda, né? Enquanto não, tá uma dorzinha aqui, mas
mas eu vou, estou com isso, vou, né? Então, é a gente trazer essa atenção para nós mesmos. E muito do que acontece na nossa vida é uma questão de percepção. Essa imagem aqui, não sei se está todo mundo vendo ali, mas tem uma luz projetada aqui no círculo, né? E aqui num quadrado, tá? Aqui atrás desse triângulo azul tem um objeto escondido. E aí, colocaram várias pessoas, isso é um experimento que foi feito. Colocaram várias pessoas numa sala com a luz incidindo sobre esse objeto. E pediram para elas descreverem o que elas viram. Algumas viram o círculo e outras viram o quadrado. E quem que estava certo? Quem viu o círculo ou quem viu o quadrado? Era o mesmo objeto. E aí, a gente tirando o triângulo azul, era esse objeto. Era o cilindro. Então, quem estava sentado com a luz incidindo aqui, via o círculo. Quem estava sentado desse lado aqui, com a luz incidindo por esse lado, via o quadrado. E aí a gente tira a conclusão o quê? Que as coisas são o que elas são. Não tem bom, não tem ruim. São coisas, Isso a gente pode trazer para fatos, para qualquer outra coisa. O que vai mudar? A nossa forma de ver, a nossa forma de interpretar. Então, era o mesmo objeto. E todas as pessoas, sejam as que responderam que viram o quadrado, as que viram o círculo, elas estavam certas. Porque dependendo do ângulo que elas estavam olhando, elas estavam percebendo aquilo. E se a gente traz isso para o nosso mundo das ideias, o nosso mundo mais sutil, porque aqui fica fácil de ver, então assim, acaba a discussão. Mas quando eu tenho um ponto de vista, você tem outro, você tem outro, você tem outro, por que acontecem as brigas? Por que acontecem as discussões? Porque é isso. Eu estou enxergando um quadrado e você está enxergando um círculo. Mas eu quero te convencer que não existe círculo, existe só quadrado. E você quer me convencer que não existe quadrado, só existe o círculo. E aí a gente não vai chegar nunca, E do mesmo jeito eu trouxe essa imagem simples, mas também tem várias coisas, Tem aquele quadro que do lado, às vezes a gente vê, parece uma senhora, dependendo do ângulo que olha, parece uma moça. Tem a questão, que às vezes aparece na internet, agora ultimamente, já tem um tempinho, apareceu do tênis, que era verde e cinza, sei lá, depois o rosa e o branco. É o mesmo tênis, é a incidência da luz. E também como a gente percebe o espectro de cores, porque o que faz a gente enxergar as cores são os nossos bastonetes. Algumas pessoas têm mais números, outros têm menos números. Então o espectro que a gente enxerga é diferente de uma pessoa para outra. E aí, de novo, Aí se eu vejo o tênis rosa e a Kika viu o tênis verde, eu vou querer brigar com a Kika para convencer que ela tem que ver rosa que nem eu. Ou ela vai brigar comigo para dizer que eu tenho que ver verde que nem ela. Eu não vou conseguir, assim, Naquele momento vai além, Então, quando a gente traz isso para o material, mas a gente leva atenção para o sutil, para o nosso campo das opiniões, começa a ficar mais fácil a convivência. Que a gente vê que o outro não está discordando da gente porque ele não gosta, ou porque é teimoso, ou porque... Não, é porque ele percebe o mundo diferente da maneira como eu estou percebendo. E isso para vários, em tudo acontece isso. E aí, como é que acontece de novo, voltando lá no campo das enfermidades? Conforme eu percebo os fatos que vão acontecendo na minha vida, eu vou montando o meu projeto. Lembram lá do projeto da casa no começo, até chegar. Eu vou montando, conforme eu vou percebendo, conforme eu vou montando. E às vezes a forma como eu estou percebendo não está me trazendo um benefício, no sentido da saúde, mas eu
Qual que é a boa notícia? Se sou eu que percebo, eu posso treinar para mudar essa percepção. E aí, se trazendo também de novo para o campo da física quântica, que o olhar do observador modifica o resultado final da experiência, né? Se eu preciso modificar alguma coisa na minha vida que eu não estou gostando, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, me conhecer e levar atenção. Como que eu percebo isso na minha vida? E a partir do momento que eu identifico como eu percebo e que eu estou percebendo que o resultado não está sendo legal para mim, eu começo a levar atenção e perguntar, como é que eu posso perceber isso diferente? Né? Porque às vezes é assim, ó, vou fazer aqui para mim no olho de ninguém. Mas se eu botar isso aqui e apertar, ó, a luz está ali, né? De retinho aqui, a luz foi ali. Todo mundo consegue ver? Vocês conseguem ver? Se eu virar só um pouquinho, ó, vou mexer aqui. Se eu virar um pouquinho, ó, ele vai abrindo, ó. Tá vendo? Dependendo para onde eu aponto, ele vai me levar para um outro lugar. Né? A mesma coisa a nossa atenção. Se eu fico fixa num ponto, é sempre aquilo ali que eu vou ver. Mas se às vezes eu virar um pouquinho, olhar um pouquinho para o meu lado, olhar um pouquinho para o outro lado, eu começo a perceber uma outra gama de coisas. Eu vou chegar num outro objetivo. Né? E aí aqui eu trouxe um pouquinho para vocês também, que a gente também trabalha. Por que é tão difícil a gente mudar, né? Porque é muito fácil falar, não, então eu mudo do jeito que eu percebo e tal, né? Mas é simples, mas de novo não é fácil, né? Porque o que a gente vê é a ponta do iceberg. Lá embaixo tem aquilo tudo, né? Às vezes é uma pontinha assim e lá embaixo é um monte. Então, a gente olha para o comportamento dos 5 cérebros. Como 5 cérebros, né? A estrutura é uma, né? A estrutura cerebral. Mas a gente divide. Porque o que acontece? A gente tem uma parte do nosso cérebro, porção bem atrás, que é o cérebro reptiliano. Tá? Essa parte do nosso cérebro, ela é responsável por quê? Pelo instinto. Sobrevivência, luta ou fuga, ou eu me fiz de morto, eu parto para o ataque, é aquela coisa do explosivo que eu fiz sem nem pensar. Por quê? Porque e é um cérebro muito antigo. Então, se a gente não traz a percepção, se a gente não está sempre se observando com a presença no agora, isso aqui domina rapidinho. Né? Bastou o outro te dar uma resposta atravessada que ele ativa e depois a gente pensa o que ele fez, mas a gente já fez. Aí a gente também tem o cérebro límbico, que é responsável pelas nossas emoções mais, né, primitivas também. No sentido de aquela coisa que na propaganda, né, o marketing ele apela muito para esses dois, né, para o conjunto reptiliano e límbico. Que é aquela coisa assim, que o seu filho, né, precisa, Dia dos Pais, Dia das Mães, desse carinho para eles, né, quer dizer, briga o ano inteiro, mas no Dia das Mães, né, então assim, aquela coisa de trabalhar com a escassez, né, vai acabar agora, promoção, só até tal data, corre, e aí se a gente não está atento, a gente tem 3 televisões dentro de casa, mas tá com 50%, 60% de desconto, eu vou comprar mais uma porque tá bom para aproveitar. Né? O que é isso? Ativa esse mecanismo mais primitivo. Né? Então ele vai na veia, aquela coisa assim, último, né? Nem e-mail, né? Do discurso online. Hoje tal. Ele passa 10 e-mails dizendo que é a última vaga, mas se a gente não estiver atento, é aquela coisa assim, tipo, eu não posso ficar sem. Por quê? Porque apela lá para a nossa porção homem das cavernas, né? Tinha que comer muito, que não sabia quando que ia ter caça de novo, né? Tinha que guardar, tinha que estocar, tinha que
Depois tantas outras passagens, né? Aquela coisa assim, eu tenho que guardar, eu tenho que ter, eu tenho que comprar na hora, eu tenho que correr, tem que ser melhor que o outro, isso tudo enquanto a gente não tem atenção. E aí depois a gente tem a parte frontal e daquelas voltinhas, né? Que é a parte do neocórtex. E aí o que acontece? Que é o cérebro mais novo, né? É o neocórtex e o córtex pré-frontal, que são os cérebros, vamos dizer assim, né? De novo, é um só, né? Só estou aqui ilustrando. Responsável aí sim pelas nossas decisões conscientes, pela nossa parte do aprendizado, da memória, né? Então é aquela parte que a gente usa para pensar, né? Tanto é que quando a gente esquece alguma coisa, né? A gente normalmente bota a mão assim, eu estou estudando, né? Então é essa parte mais nova, né? E aí o que acontece? Existe uma parte melhor que a outra? De novo, não. Mas a gente precisa ter a consciência de estar observando e estar atento para a gente, para usar isso em conjunto e a nosso favor, porque é nosso, né? Então, quando eu percebo, né, por que eu estou reagindo, né? E quanto mais a gente vai estimulando essa porção mais nova da consciência, de estar, né? Então, assim, se eu estou conversando com um amigo, né? Olhar no olho do amigo, escutar o que ele está dizendo, ou com o filho, ou com a mãe, ou com o pai, né? O que está me dizendo? E não está respondendo e está olhando lá no celular, vendo as mensagens, né? Porque aí eu já dividi a minha atenção. Ou às vezes não está nem no celular, mas sei lá, estou fazendo outra coisa com a cabeça numa terceira. Então, assim, eu estou completamente desconectada. E aí, quando eu me desconecto da minha atenção no que eu estou fazendo, é aonde esses mecanismos vêm, porque aí vem quem está mais acostumado, que é o que a gente diz do piloto automático. É aquela coisa assim, você dirige o carro meio que no piloto automático. De tanto fazer, já não presta nem mais atenção, né? Então, assim, é ruim? Não, para certas coisas é bom, né? Agora, se você está no carro do piloto automático, está no celular, está escutando mensagem, está falando com outra, não vai dar boa coisa, provavelmente, lá na frente, né? Então, é a gente trazer a atenção e usar a nosso favor de novo. E a gente considera como quinto cérebro o nosso coração. O coração é o outro órgão do corpo que também tem neurônios. E as conexões partem muito mais, em maior número, do coração para o cérebro do que ao contrário. Por isso que as nossas emoções, a gente está atento ao que a gente está sentindo. De novo, essa comunicação coração e mente, porque existe muito mais diálogo daqui para cá do que daqui para cá. E aí, quando a gente não tem isso alinhado, é onde começam a se manifestar algumas outras coisas. Porque às vezes eu sinto de um jeito, eu penso de outro e parece que tem uma briga constante, porque a mente fala e o coração diz e vice-versa. Então começa a gerar um desequilíbrio. E um desequilíbrio aí a nível de hormônio, de comportamento, de várias coisas, além do emocional. Lembra de novo, né? Vem do sutil para o denso. Quando eu presto atenção no sutil, eu já corrijo num nível mais, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Ainda não adensou. Mas conforme eu não vou trazendo atenção, isso vai adensando até chegar no físico. E aí, mais um pouquinho, para não cansar muito vocês, daqui a pouco a gente vai já vou dar umas dicas práticas do que a gente pode usar. A gente entra na parte dos tecidos. Então, assim, a gente tem os órgãos do nosso corpo, não vou entrar, né? Senão vocês não vão... eu vou cansar de ficar sentada. Mas, assim, basicamente, o nosso corpo, independente dos tecidos, tem... A gente poderia dividir em quatro segmentos, vamos dizer assim. Então, a parte vital, que seria o quê? Nossos órgãos
desse caminho dos chakras, né? Coração, pulmão, estômago, fígado, né? Todo esse caminho aqui, parede excretor, reprodutor, tudo isso é vital, né? A gente precisa comer, a gente se reproduz, senão a espécie acaba, né? Precisa respirar, então assim, todos esses sentidos vitais a gente colocaria nesse bloco, vamos dizer assim. Integridade. Questão da integridade, tudo que protege os órgãos internos. Então, assim, a pleura, né? Órgãos como também os acessórios, né? Vesícula, pâncreas, baço. Seria a questão para manter a nossa integridade, quer dizer, para a gente não, né? São os órgãos que ficam. Sustentação os nossos ossos, os nossos músculos, os tendões, né? O que deixa a gente em pé, que consegue se mexer, pegar, enfim. E o contato e separação, como é que a gente consegue perceber o outro? Né? O contato mais externo é a nossa pele. Então, basicamente, isso. E aí, o que acontece? Por exemplo, por que eu trouxe mais ou menos esse mapinha? Né? Porque aí, quando a gente começa, e aí vamos olhar para o prático, e quando eu falei da percepção, então vamos supor que uma pessoa, sei lá, que perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego. Se é uma pessoa que na hora que ela tem a notícia que ela perdeu o emprego, que ela perdeu o trabalho, e ela diz assim, meu Deus, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para sustentar minha família? Como é que eu vou fazer? Aquilo é vital para ela. Ela percebeu como vital, é uma questão de sobrevivência. Provavelmente, o que vai desencadear, se desencadear alguma coisa no corpo físico, pode ser alguma coisa de coração, pode ser um problema de pulmão, ou no estômago, porque ela percebe aquilo como sendo vital para ela. Então, o órgão, e aí o que acontece? Por isso que eu falo da vantagem biológica. Porque quando a gente recebe o choque, aquela situação impactante que foi inesperada, eu não estava, né? Estava ali trabalhando e tal. É muita coisa para o meu cérebro absorver sozinho. Como se eu levasse uma pancada na cabeça. E aí, o que o cérebro faz? Ele chama algum órgão do corpo para ajudar a diluir essa dor, diluir esse impacto. E aí é o órgão que vai ser afetado. Então, quando a gente vai trabalhar dentro do bioalinhamento, porque a pessoa chega com alguma questão, algum sintoma, a gente vai perguntar, né? Por onde que começou? Que parte do corpo começou? O que aconteceu um pouco antes disso, diferente na sua vida? Dentro desse contexto. Então, por exemplo, se é em algum desses órgãos que eu falei para vocês, eu vou perguntar dentro de um contexto do que era questão de sobrevivência, que você percebia. Né? E aí a gente pega esse mesmo exemplo para uma pessoa que, sei lá, trabalhou a vida inteira naquela empresa e tal, e aí também recebe a notícia dizendo assim, a gente vai botar uma pessoa mais nova no seu lugar. Você já não serve mais pra gente. E aí essa pessoa, ela se sentiu ferida na integridade dela. Tipo, dei meu sangue por essa empresa, botei minha vida aqui dentro, trabalhei e tal, e agora, tipo, me descartam, né? Então, provavelmente, se isso impactou num nível mais profundo, talvez ela apresente algum problema no pâncreas. Ou talvez aquela coisa de ter água no pulmão, sabe? Quando pega a pleura e tal. Enfim, porque é a percepção. Lembra lá do quadrado do círculo, né? Então, é conforme a pessoa percebeu aquilo vai... Claro que não é uma regra, né? Mas, assim, basicamente, só vou trazer alguns exemplos para ficar mais fácil para entender. Se essa mesma pessoa que recebeu essa notícia, uma outra pessoa recebeu a mesma notícia, foi demitida, e aí ela diz, meu Deus, eu não vou aguentar. É muito pesado para mim essa situação. É difícil de suportar. Provavelmente vão aparecer ou
dor no ombro, ou no ciático, ou nas costas, ou no joelho, ou no pé, ou... né? Porque ela é como ela percebe. E, se de novo, vamos supor que lá nesse trabalho disseram para ela assim, agora você vai ter que ser transferido de cidade. Você vai ter que ir para outro, se quiser continuar nesse trabalho, você vai ter que ir para outro lugar. Se afastar da sua família e tal. E aí a pessoa vai. Mas para ela fica difícil. Provavelmente vai aparecer alguma coisa na pele. Alergia, eczema, ferida, sei lá, qualquer coisa. Por quê? É o contato e a separação. E aí eu vou dar uma dica prática para vocês, de pele. Quando dói, é um contato que eu perdi, que ficou difícil, que eu precisei me afastar, que eu sinto que está longe. E isso pode ser virtual, pode ser real, pode ser imaginário. Porque para o nosso cérebro não faz diferença. Não faz diferença eu estar aqui falando para vocês, vocês chegarem em casa, fecharem o olho e se imaginarem sentados aqui no centro, ouvindo uma palestra, a sensação vai ser a mesma. Se eu falar agora assim, fecha o olho, imagina uma praia, e aí eu começar a levar para uma meditação, a hora que abrir o olho vocês vão, eu estava sentado aqui. Porque não. Então, para o nosso cérebro não existe essa diferença. Quando eu estou mergulhado, e é o que a gente faz, né? Às vezes a coisa aconteceu, né? Ou só eu que tenho, assim. Briguei com alguém lá atrás, parece que eu durmo com a pessoa, né? Porque eu vivo lembrando daquilo, né? Às vezes não está nem mais no meu convívio. E aquilo fica igual um filme rodando, né? Por quê? Porque, de novo, o nosso cérebro não precisa estar do meu lado, não precisa pegar. A sensação que vai desencadear é a mesma, né? Então, quando é questão de contato e separação, assim, se é uma alergia, mas alguma coisa que provoque dor ou só seja perceptível, vermelhidão, às vezes, né, a pele fica descamando, sei lá, uma coisa assim, mas que não apresente coceira, é porque eu estou sentindo falta. E de novo, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, aí tem que pesquisar. Se coça, provavelmente eu preciso me livrar de alguma coisa. Me livrar no sentido, ou eu preciso me afastar, eu preciso mudar, eu preciso... né? A coceira é a forma que a gente tem de... né? Quando eu coço o quê? Para tirar aquele incômodo. Né? Então, quando coça, provavelmente é um contato que eu tenho ainda na minha vida, mas que não tá me agradando muito. E às vezes não sei como, não sei como falar, não sei o que fazer, né? Porque pode ser uma situação de trabalho, pode ser uma situação de família, pode ser uma situação pessoal, enfim. Então, conforme a gente vai dando atenção, né? Por exemplo, uma dor de cabeça. Né? A dor de cabeça, ela tem muito da região. Né? E claro, assim, quando a gente fala, nunca descartar as questões físicas também, né? Porque uma pessoa que toma pouca água tem mais probabilidade de dor de cabeça que uma pessoa que toma muita água. Né? Então, assim, sempre lembrar, tudo isso que eu estou falando é a questão da visão integral, né? A pessoa apresentou, tá com alguma coisa, tá com algum sintoma, né? Vai ver, né? Vai ver no médico se está tudo certinho, se está comendo bem, se alimentando bem, se, né? Mas às vezes tem aqueles casos assim, que você está fazendo tudo direito e não melhora, não vai para frente, não. Né? Então dá uma olhadinha, tem alguma coisa ali. Um choque emocional causa essa dor de cabeça? Pode causar. A separação? Pode causar. Porque, assim, e a localização diz muito. Por exemplo, quando a gente tem essa dor de cabeça localizada na frente, né, aquela enxaqueca, normalmente eu sei o que está causando. Quando ela é mais aqui atrás, que ela é mais embaixo, mais atrás da cabeça, assim, é alguma preocupação que eu tenho, mas eu ainda não identifiquei o que é. Então, assim, eu percebo que tem alguma coisa que não está legal, mas eu
não tenho clareza do que é. Provavelmente a dor de cabeça vai vir atrás. Eu sei o que é. Tem na frente. Né? E aí, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Primeiro, né? Conecta a respiração. Né? E assim, procurar buscar. Quando que eu comecei a sentir essas dores? Né? Aí vem o choque, já tem uma pista, né? Já tem uma pista. Né? E aí, o que pode fazer? Volta lá um pouco antes daquele momento, né? E perceber, assim, o que estava ao meu alcance, ou o que ainda está ao meu alcance que depende só de mim de fazer. Né? E de novo, lembra que eu falo que para o cérebro não faz mal? Se a gente está imaginando ou está vivendo? Então, dentro desse choque, né? Se for confortável, claro, às vezes precisa ter um auxílio terapêutico, às vezes você em casa, aí depende muito de cada um, né? E é muito pessoal de cada um. Mas, né, fechar os olhos, fazer uma respiração tranquila e tal, e rever essa percepção e monta a cena do jeito que você gostaria que tivesse acontecido, mas como tivesse acontecendo agora. Por quê? Porque, de novo, né, da física quântica ele diz que a gente só pode mudar o agora, porque é onde está a minha atenção. Mas se eu estou toda hora revivendo uma cena, uma situação, aquilo para mim está acontecendo, por mais que não esteja na minha frente. Então eu posso transformar, né? De novo, às vezes não é tão fácil, mas é possível. E aí traz atenção. E aquilo que está fora do meu alcance, ou seja, que depende do outro, que precisa do outro, que eu não tenho o que fazer, né? Eu aos poucos eu vou internalizando, vou dizendo ok, né? Porque isso é igual, são as escolhas de cada um, né? Então assim, não sei qual que é o choque, mas é trazer, porque quando a gente traz para essa consciência assim, bom, a minha parte eu faço, né? E o que a gente pode fazer pelo outro? Vibrar as melhores intenções. Né? Agora, o resultado disso é igual ao filho, né? Assim, quem tem filho sabe, né? A gente quer tudo de melhor para o filho. A gente não quer, por mais que ele... Mas assim, se ele tiver uma escolha, seja de uma profissão, seja até às vezes de um mau passo, às vezes... Assim, eu fiz a minha parte, né? Então eu vou até um passo. Agora, a escolha... Né? Isso já dentro da doutrina mesmo fala do livre-arbítrio. Né? Então, assim, às vezes não é fácil a gente se colocar nessa posição de, né, o que é meu e o que é do outro. Mas é um exercício que a gente vai fazendo. E conforme a gente vai trazendo isso para a nossa consciência, né, a gente começa a ressignificar. Então, às vezes não é tão fácil. Porque aí o que acontece? Porque conforme você vai fazendo esse exercício, o corpo vai entendendo que já passou. Porque, na verdade, o que é uma enfermidade? A enfermidade ela vem para trazer um alerta. Né? Quando a gente está, vamos supor, na lei da selva, né? O que acontece? Tem uma situação de perigo real, tem um bicho lá. Aí você corre. Ou você vai ser comido ou você vai escapar. E a situação acabou. Então, eu consigo ver o desfecho. Então, o meu corpo ele vai ter aquela descarga de adrenalina, todos os usinas que precisar e tal. Depois tem um equilíbrio e parou. Mas, no nosso mundo hoje, não existe. Porque, normalmente, o que nos preocupa não tem uma resolução concreta. Vocês podem analisar. Se tudo que vocês conseguem resolver até o final, aquilo deixa de ser fantástico. O que fica ali é coisa que às vezes a gente não tem coragem de resolver, ou que às vezes não está no nosso alcance e a gente não consegue resolver, ou é uma coisa do outro que a gente toma para nós e a gente quer que resolva, ou por amor, mas também não depende da gente. Né? Então, é como a gente ficasse rodando naquele conflito todo aqui. Quando a gente começa a trazer para a consciência que, ok, aconteceu, independente do desfecho que teve,
Mas o que eu posso eu fazer agora, por mim? Ou dentro disso que aconteceu? É isso. Né? E o outro no outro. E aí, não sei se ajudou. Então, assim, então a questão da dor de cabeça, sim, né? Porque vem, né? E a questão da onde está ajuda. Então, assim, quando vem, né? Se alguém sentir, primeira coisa é pensar, pô, quando te dá essa dor de cabeça, o que aconteceu de diferente ali que deu uma desestabilizada? Ah, tá, porque às vezes só o fato de fazer essa ligação já vai suavizando. Né? Então aqui, ó, para ficar bem firme para vocês. Quando o sintoma se manifesta, o pior já passou. Né? Então, assim, trazer isso bem claro, eu acho que já é um alívio. Né? Então, assim, eu tô, sei lá, tive refluxo, estou com uma dor de estômago, estou com uma alergia. O pior já passou, porque quando a gente está ali na tensão do acontecimento, a gente não tem nada, nem fome, nem sono, a gente está totalmente alerta para resolver. Isso é igual eu digo, a gente quando pega um dia assim de trabalho mais pesado, sei lá, às vezes faz uma faxina, ou vai subir uma montanha, ou vai fazer um exercício. Quando a gente está na função, dá uma canselinha e tal, mas a gente vai, né? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aí, primeiro chegar em casa, tomar um banho e ver se vocês fazem alguma coisa depois do banho. Né? Só por Deus, porque senão a vontade é botar os pés para cima ali e não fazer mais nada, né? Por quê? Porque o teu corpo entendeu que, ok, eu já fiz o que precisava, agora está na hora de eu descansar. E é onde vai dar sono, onde vai dar fome, né? E aí a gente vai lidar com as coisas. Então, lembrar isso aqui. Então, apareceu o sintoma, o pior já passou. Então, assim, se eu tenho alguma coisa, desde um resfriado até um câncer, não importa o que foi, né? E claro que dependendo da gravidade da coisa, é a tua massa de conflito, né? Então, assim, às vezes é um tempo, às vezes mas sempre a doença ou a enfermidade que aparece, ela é proporcional à massa de conflito que a gente está enfrentando ali. Mas lembrar que o pior já passou. Agora é um mecanismo que o teu corpo está dando um jeito para organizar ali para a coisa se resolver, né? Então, e aí a partir disso a gente vai olhando, né? Então, o que aconteceu lá atrás? De novo, faz o caminho. O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Enfim. E aí aqui, assim, o que eu vou trazer prático para vocês hoje, né? São as posturas que a gente pode usar. Que não tem contraindicação, né? Para ninguém, cada um faz dentro da limitação. Porque o nosso corpo, ele fala muita coisa pela gente, né? Então, aqui tem até o quadrinho, ficou ruim de ler ali, né? Mas é o Charlie Brown, e aí ele está todo acabrunhadinho e ele diz assim, essa é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. E aí, assim, seja deprimido, seja qualquer coisa, né? A forma como a gente está. Aí ele diz, a pior coisa que você pode fazer é ficar ereto, levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, você tem que andar assim, né? Então, é isso, né? Se eu chego aqui, se eu chego, né? A nossa própria postura, né? A gente fica aqui, é a mesma coisa. Senta no sofá bem gostoso, mas não cuida da postura, se larga dele. Não dá vontade de quase, a gente vai se afundando, vai deitando, daqui a pouco é se encolher, não levanta nunca mais, né? Caso tem que chamar uma unidade. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tende à inércia. E a inércia é a tendência de você permanecer da mesma forma. Por isso que a pessoa que corre, que gosta de correr, parece um alucinado, tem que correr domingo, tem que correr de dia, né? Porque o corpo já acostumou a estar em movimento. Então, a inércia para ele é o estar em movimento. Né? Um triatleta, a tendência vai ser, o difícil vai ser ficar parado. Do mesmo jeito que para quem é mais sedentário, o difícil é fazer um
movimento. Né? Porque é essa mudança de estado, por isso que é aquela coisa, né, que a gente diz da síndrome de Gabriela, né, que eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, é mais fácil, porque eu fico no meu automático. Porque outra estratégia que o nosso cérebro usa é economizar o máximo de energia. De novo, por conta lá, né, do tempo das cavernas, que a gente tinha que guardar as coisas, tocar, a gente não sabia quando que ia precisar correr, quando que ia precisar caçar, quando que ia precisar... Então, quanto menos energia a gente gastar, melhor. Se a gente for olhar a nossa parte mais primitiva ali. Né? Então, a gente tende a sempre ficar do mesmo jeito. Então, esse gatilho de sair é mais difícil. Mas quando a gente sai também, vai melhorando e a gente vai percebendo que pode melhorar. Então, eu trouxe aqui para vocês, que são as posturas. Lembra quando eu falei lá dos tecidos, da vitalidade, da questão da integridade, da sustentação e do contato e da separação, né? São as posturas que a gente vai fazendo. Isso vocês podem fazer todo dia igual escovar o dente, de 2 a 5 minutos. Vocês vão perceber que vai mudando, né? Aqui, quem quiser levantar, quem não quiser levantar, mas assim, só experimentem dar só uma esticadinha na cadeira, né? Ficar mais reto, bota o ombro para trás, se quiser joga o braço assim um pouco para trás, né? E aí vai respirando, né? Pode soltar os braços, só vão se percebendo internamente, quanto mais fizer, né? Vai dando muda alguma coisa. Às vezes a gente não consegue nem explicar bem o que é, mas ela dá uma mudada. Não dá? Assim, a gente cresce, parece que o ar passa mais fácil, né? Então, são as posturas. Então, por exemplo, quem tem essa questão do vital, né? Que sente, sei lá, pessoa que normalmente tem, às vezes, refluxo, dor de estômago, ou às vezes aquela coisa que às vezes dá uma pontada no coração, ou que, né, tem aquela coisa assim da sobrevivência, cada um vai sentir dentro, né? Essa postura, essa primeira aqui, da moça ali. Tá? É aqui, ó, bem assim, os braços meio para trás. Aqui são os nossos chakras principais, né? Então leva bem essa altura do peito, que é o chakra cardíaco, para frente. Respira, pode fechar o olho com a mão voltada para frente, assim, né? E fica, e vai respirando, né? Então pode fazer assim todo dia, igual, né? Mas assim, para o corpo, para a nossa memória celular começar a perceber, mais ou menos de 2 a 5 minutos, para promover essa mudança, né? Ou antes de dormir, dá para fazer também, né? Então isso vai dando uma organizada nos chakras, vai trazendo mais vitalidade para o nosso corpo, vai dando um bem-estar. Para quem, aqui ficou meio escuro, mas essa aqui é um índio, até eu trouxe como uma estátua para trazer. Para quem se sente ameaçado, sabe aquela coisa assim, é perigoso, tal coisa é perigoso, tem violência, né? Tem pessoas que estão muito ligadas à segurança, tem que ter câmera, tem que ter não sei o que, eu não posso sair sozinho, não. Enfim, cada um, né? Mas quando tem essa questão assim de você se sentir invadido ou atacado, é essa postura aqui. Sempre com a perna meio afastada, tá? Não sei se todo mundo está me vendo, e o braço aqui, ó. Cruzando as mãos por fora, num braço e no outro. E de novo, aqui sempre como se tivesse um fio que te puxasse para o alto. Aqui, ó. E olhando reto. Essa é a postura do índio, né? Aqui, ó. Uma fortaleza, ninguém vai passar. Então, essa postura. Olhando bem reto, olhando bem para frente, bem firme. Aqui e aqui. Uma mão, outra mão. Né? Sempre o tempo assim, de 2 a 5 minutos, né? Segura, fica, né? No começo eu sei que as pessoas ficam se achando meio estranho, achando que, né? Mas, assim, façam a título de teste, nada como a gente experimentar no corpo da gente para sentir, né? Para quem
sente o peso do mundo nas costas, né? Dor no ombro, dor nos braços, nas articulações, sinto um peso, cansaço na lombar, no que seja. Superou. Eu queria uma da Mulher Maravilha para botar do lado, mas não achei uma assim, aí botei. Ah, é aqui, né? Porque eu digo, né? Ele bota uma cueca em cima da calça e sai para salvar o mundo, né? Então, assim, alguma coisa deve ter. Então é aqui, ó. Perna mais afastada, segura bem a base e a mão aqui, ó. Modelando e olhar sempre. Assim, né? Você bota a cara. Tá? Bem reto aqui e fica. Fica. Né? Também assim, só de fazer, dá um. Né? Então aqui. Né? Porque isso, a gente tem, a pele, a memória celular, é a primeira coisa, a nossa pele é o primeiro órgão que é formado quando a gente está lá na barriga da nossa mãe. Né? Então, e tem milhares de terminações nervosas. Então, todo contato é aprendido por ali. Né? A gente vai tendo as sensações. Então, quando a gente faz essas posturas, é como a gente estivesse mandando esse sinal para o nosso corpo, que você está bem, está tudo bem. Né? Eu não preciso falar, não preciso fazer nada, a gente começa a sentir. Né? Às vezes tem alguém que vai sentir que arrepia um pouquinho, uns dá vontade de rir, mas né, mantenha ali, porque o corpo ele vai fazendo essa leitura, do mesmo jeito que ele leu lá quando você sofreu um trauma, que você estava sendo ameaçado, que ele precisava fazer alguma coisa. Se você faz isso todo dia, ele começa a ler que já está tudo bem, que já passou. Então, se já passou, não preciso me defender. Por exemplo, um câncer de pulmão, um câncer qualquer, né? O que é o câncer? É uma reprodução desenfreada das células daquele tecido. Né? E, por exemplo, o câncer de pulmão, o que o nosso pulmão faz? Ele é responsável por qual sentido? De respirar. E é um dos cânceres, quando acontece a metástase, onde dá mais incidência. Por quê? Porque qual que é o diagnóstico que o paciente recebe? Você tem X tempo de vida. E como é que eu fico vivo? Respirando. E aí o que eu preciso fazer? Se eu tenho X tempo de vida, é porque eu não estou respirando direito. Então meu pulmão precisa ter mais área, precisa ter mais célula, precisa ter mais alvéolo, para dar conta de eu viver. E aí começa aquela produção desenfreada. E aí, até que eu mande um sinal que já está tudo bem, já o que eu respiro dá conta, para que aquilo possa se reverter. E de novo, né? Tem a questão do tempo, tem a massa de conflito, tem a questão da medicina, tem a questão do que já está instalado, que tem a medicina tradicional que vai tratar, mas é o estímulo. Né? Porque senão eu trato de um lado com a medicina tradicional, mas se eu continuo me sentindo ameaçada, meu corpo vai continuar fazendo. E aí fica igual o hamster, né? Na roda. Então, quando eu começo a mudar a minha atitude mental, né, eu potencializo, porque aí eu estou tratando e eu estou mudando a minha atitude. Então, tudo vai melhorar. Né? Então, é aquela... E essa memória celular, assim, uma simples postura, porque o teu corpo, do mesmo jeito que lá atrás ele leu que não estava bem, sem você precisar falar para ele que não estava bem, ele percebeu, né? Se você começa a fazer as posturas, ele começa a perceber o quê? Que ok, ela já está bem, não preciso mais reagir. Então eu posso reverter o programa, eu posso organizar. E a última postura... Pode. E eu vou deixar essa apresentação com a Kika também, se depois alguém quiser, só mantendo os créditos ali, não tem problema, tá? Pode passar aqui. Essa última aqui é a questão do contato de separação, né? Então, assim, problema de pele, mesmo que não tenha um problema de pele instalado, uma alergia, mas que tem aquela sensação, sabe assim, às vezes, ai, tá me sufocando, ou, ai, eu preciso ser amado, ou a pessoa que é meio carente, ou então que às vezes sente que precisava ser mais acolhida, ou que está mesmo, às vezes, num momento, né, que está mais sensível, pode acontecer, não precisa ser nada fixo, né, gente?
A gente faz isso, né? A gente tem alto e baixo. Então, assim, se eu estou nessa questão de que eu quero mais carinho para minha vida, ou para mim, ou enfim, eu vou fazer o me abraçar. Então pode ser abraçar, pode botar a cabeça para um lado, para o outro, bem meio, né? Sente, dá aquele conforto. Né? E aí o teu corpo começa a sentir que eu posso suprir tudo, mesmo que eu tenha sido uma criança que eu fui abandonada, que eu não tive amor, ou que eu sinto que eu tinha que ser o que meu companheiro me dá bola, sei lá, qualquer coisa. Né? Aqui, eu estou comigo, então faz essa postura. Ao contrário, preciso liberdade, está me sufocando, é aqui. E aí, diferente dessa, que é vital, que eu abro, eu boto o braço reto e mais para cima. Tem uma corrente ali como se estivesse quebrando, né? Então, assim, liberdade, pode olhar para cima, pode, né? E fica. Estou livre, tenho espaço. Né? Isso para mim. Então, também. Então, o que eu fiz? Eu procurei trazer exemplos práticos que vocês pudessem usar, né? E não tem contraindicação, pode fazer, né? Só vai melhorar. Sempre lembrar que, assim, que para ter realmente uma mudança de sensação, de comportamento, esse tempinho entre 2 e 5 minutos aí. E, além das posturas, né? Então, o que eu posso contar para mim, né? Porque já que a nossa mente tagarela o tempo todo, então vamos fazer ela falar coisas úteis, né? Então, lembrar que o pior já passou, né? Seja para qualquer situação. E se aparecer algum sintoma, algumas perguntinhas que vocês podem fazer. Essas perguntas, assim, não é para perguntar e ficar já catando uma resposta, não. É só para ir trazendo atenção. Se a resposta vier, ótimo. Mas é para ir trazendo atenção, né? Então, assim, em que aspecto eu preciso dedicar mais atenção a mim? Lembra que a doença, ela só vem para eu olhar para uma coisa que eu não estava me dando conta. E eu não estava me dando conta, provavelmente porque eu não estava dando atenção. Né? Então, e aquela coisa, né? Às vezes eu cuido de todo mundo que está na minha volta, e aí eu não tenho tempo nem de pentear o cabelo, né? Ou às vezes mãe com filho pequeno, né? Não tem tempo nem de tomar banho. Não, tem tempo, assim. Vai ficar tudo bem, tudo lindo, porque é igual a máscara do avião. Né? Qual que é a orientação da máscara do avião? Põe primeiro em você, depois pode o outro. Né? E isso não é ser egoísta, né? Falar de novo, já dei esse exemplo outras vezes, mas eu sempre dou porque acho que fica bem firme. Mas assim, se eu não estiver bem, que exemplo que eu vou estar passando? Se eu não estiver bem, como é que eu vou dar conta do outro, se eu não estou dando conta nem de mim? Né? Então, de novo, o equilíbrio e trazer esse olhar para mim. Né? E aí, assim, falando, agora que eu falei do outro, né, de ser mãe e tal, e de filho, né, as crianças, principalmente até os 7 anos de idade, elas vão espelhar muito o comportamento dos pais. Então, assim, se tiver um filhinho, um bebezinho que tem, sei lá, às vezes, refluxo, ou que está dormindo mal, ou que tem alguma coisa, né? Traz o olhar para o que está acontecendo no contexto da casa. De novo, não precisa ser verbalizado. A criança, ela tem esse campo mais sensível ainda do que a gente, né? Porque ela está quase uma folha em branco, ainda não tem os julgamentos, então capta. Né? Então, assim, como é que eu estou? Porque quando eu estou harmonizada, gera uma melhora também, no ambiente inteiro. Né? Então, assim, primeira coisa é fazer essa pergunta. Aonde que eu estou me deixando de lado? Que aspecto da minha vida que eu não estou olhando? Aí, a gente continua. Os meus pensamentos são coerentes com as minhas emoções? É aquela questão lá, aqui ficou até mais ou menos, mas assim, é a questão do rádio, né? Porque às vezes, o que acontece? Eu estou pensando assim, eu quero ter uma vida de tal jeito, eu quero estar bem, quero estar feliz, no pensamento. Mas aí eu acordo triste, aí eu me sinto triste, aí eu me sinto sem vontade de fazer nada. Então, assim, não está coerente, não está alinhado, né?
Então, assim, se eu penso que eu quero estar bem, mas eu acordei um dia meio deprê, meio chateado, meio, né? O que eu posso fazer aqui? E aí são coisas simples, assim. Você gosta de andar na praia, vou andar na praia. Não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Bota uma musiquinha que você goste. Bota uma roupa mais alegre. Assim, são pequenas coisas, mas que aos pouquinhos, para ir combinando, né? O que passa na minha cabeça com o que passa no meu coração. Fazer esse alinhamento, essa coerência, né? E aí a gente vai um pouquinho mais pro denso aqui. As minhas atitudes refletem os meus pensamentos e a minha fala? Né? Porque às vezes é fácil a gente dar conselho, falar, orientar, mas eu estou fazendo aquilo que eu falo? Ou eu acredito naquilo que eu estou falando? O que eu faço combina com o que eu falo? O que eu penso combina com o que eu faço? O que eu penso combina com o que eu falo, com o que eu faço, com o que eu sinto? Então, quanto mais, de novo, né? A gente tem 7 chakras, né? Então, assim, a gente tem o chakra da criação, tem o chakra do plexo solar, que são os das emoções, o cardíaco, que são os das emoções, o da fala, o frontal, que é o do pensamento, né? O que é estar alinhado? É isso, é combinar. Então, eu tenho um canal limpo. Quando eu não tenho, um tá puxando para cá, outro tá puxando para cá, e vai dar um descompasso. Né? E o último, que esse aqui não tem erro, é assim: estou me sentindo pesado ou leve? Já vamos terminar. Eu estou me sentindo pesado ou leve? Então leve atenção. Né? Quando a gente se sente leve aquela respiração profunda, eu estou bem, provavelmente está tudo bem. Estou com uma sensação de peso, estou pesado. O que isso pode ser? Aí a gente volta lá para cima. E aí fica